Meus amigos, o presidente Lula disse, né, que o Eduardo Bolsonaro deveria estar preso, né? Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Minuto News, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no seu terceiro mandato como presidente da República, criticou duramente, né? Ele foi bastante duro, digamos assim, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro por sua atuação lá nos Estados Unidos, onde ele tem buscado apoio para pressionar as autoridades brasileiras em favor do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né? Tratando com as autoridades lá do americana para impor, né, sanções ao governo brasileiro, né, como foi o caso do tarifaço, como foi as sanções também aplicadas ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Lula classificou a ação do deputado como uma traição à pátria. Olha só, meus amigos, que palavra dura que o presidente Lula usou. Ele, né, disse que o deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito pelo estado de São Paulo, está traindo a pátria e defendeu a sua expulsão da Câmara dos Deputados. Ou seja, se dependesse do presidente Lula, o Eduardo Bolsonaro seria cassado. Agora, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Já está lá na comissão de ética o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro e é muito difícil ele se livrar, né? Eu acredito, particularmente eu acredito que o Eduardo Bolsonaro já pode ser considerado como um ex-deputado federal. E ainda o presidente Lula acusou o Eduardo Bolsonaro, né, de estar incitando uma nação estrangeira contra o Brasil e de negar a sua pátria, né? Inclusive, essa matéria está na Isto É e menciona que o deputado é apontado como articulador de medidas americanas contra o ministro do STF e das tarifas sobre importações brasileiras. Veja só o que o presidente Lula disse, né, nessa reunião ministerial que aconteceu lá em Brasília, no Palácio do Planalto. O que está acontecendo hoje no Brasil com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisia um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil, afirmou o presidente Lula. O que ele quis dizer, né? Que está sendo custeado. Primeiramente, né, o Eduardo Bolsonaro ainda segue recebendo o dinheiro como deputado federal, obviamente até ele ser cassado. E tem mais, né? O pai dele está patrocinando ele lá nos Estados Unidos. César, mas patrocinando de que jeito, né? A Polícia Federal já mostrou, inclusive, não é segredo, né? O próprio Bolsonaro já falou que enviou em torno de 2 milhões de reais, né, lá para o seu filho sobreviver lá nos Estados Unidos, buscando essas sanções ao ministro Alexandre de Moraes e também contra as empresas brasileiras, como é o caso desse tarifaço. Por que o Trump impôs esse tarifaço para o Brasil? Porque ele acreditou que, devido ao tarifaço, né, o Lula ia pressionar o STF ia arregar, né, ia, digamos assim, não prender o Bolsonaro, né, que está preso, digamos assim, mas em prisão domiciliar, né? O julgamento oficial vai começar no próximo dia 2. Só que essas pressões, né, essas sanções de 50%, ou seja, esse tarifaço, não surgiu efeito esperado lá no STF. Ou seja, o Alexandre de Moraes não arregou 1 milímetro sequer. E o presidente Lula pouco pode fazer também, né? Porque aqui cada poder é independente. Ou seja, se o Lula se intrometer no STF, pedindo, por exemplo, né, que o Alexandre de Moraes manere um pouco com o Jair Bolsonaro, por exemplo,
corre o risco até mesmo do Lula, né, ser cassado, digamos assim, ou seja, porque o Lula não pode interferir em decisões do STF, ou seja, a justiça brasileira ela tem que estar isenta, né, do governo. Tem que aqui, gente, pelo menos pela lei, os poderes, né, eles trabalham de maneira harmônica, mas independente. Cada um tem a sua função. O Congresso tem a sua função, o governo federal tem a sua função e o STF tem as suas funções. Ou seja, né, essa busca, né, por pressionar o Alexandre de Moraes, por pressionar o STF, inclusive com a lei Magnitsky, que lá não serviu de nada, né, não impôs medo no Alexandre de Moraes, não impôs medo nos ministros do STF. Quem está sendo penalizado, né, com o tarifaço, na verdade, é somente os agricultores, né, que exportam, que mandam os seus produtos lá para os Estados Unidos. E agora o Lula, né, ele chegou. É óbvio, gente, o Lula também quer tirar proveito político de toda essa situação, porque durante todo o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles falavam assim, olha, nós somos pela nação, nós somos patriotas. Podia ver, aonde eles iam, né, estavam com uma bandeira nacional no pescoço, né, carregando uma bandeira nacional. Só que aí, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro fez totalmente o contrário, né, do que a família dele pregou em todo o mandato do pai dele, né, que é um Brasil soberano. Agora eles querem, né, que o Brasil se ajoelhe para os Estados Unidos, né? Só que, como eu falei, não está surtindo efeito. É bom para o Brasil? É óbvio que não é bom para ninguém. O certo seria o Brasil poder, né, continuar tendo uma amizade, né, pelo menos protocolar com os Estados Unidos, né, e com outras nações, porque eu acho também que uma nação não deve, né, apenas ser amiga de uma nação só, né? Tem que ter negociar com o mundo inteiro, digamos assim, independente se esse país é de esquerda, se esse país é de direita. Agora, uma coisa é fato, gente. As pesquisas estão mostrando aí. O Lula está crescendo, né, perante a opinião pública, porque, né, a população brasileira entende que o Eduardo Bolsonaro realmente está traindo o Brasil, né? Inclusive saiu pesquisas aí mostrando que a grande maioria da população acha injusta, né, essas sanções que foram impostas ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e também 55% da população está mostrando que, né, acham justo, né, a grande maioria, 55% da população, concorda com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, meus amigos, né, obviamente que o canal aqui não tem intenção de fazer você ser de esquerda, você ser de direita. Aqui é um ponto de vista, é o meu ponto de vista. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro erra, gente, de um tamanho, né, de um tamanho que é impossível até descrever aqui o tamanho do erro que ele está fazendo. Está jogando fora o seu capital político, né? Está jogando fora a sua trajetória política, né? Buscando sanção, querendo que uma outra nação coloque o bedelho, coloque o nariz nas leis brasileiras. Nós temos a nossa própria jurisprudência, né? Nós temos o nosso Congresso, nós temos o nosso STF, nós temos as nossas, digamos assim, instituições funcionando, né? Então, no meu modo de ver e de pensar, né, o Eduardo Bolsonaro está errando e, né, obviamente que, como eu falei, o Lula também está tirando proveito dessa situação, né, para tentar aumentar ainda mais uns pontinhos aí, né, porque as eleições nacionais estão batendo a porta, já é no ano que vem. E quero aproveitar, gente, quero perguntar para você, você concorda com o presidente Lula de que o Eduardo Bolsonaro já deveria ter sido cassado? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu quero conhecer, né, a sua opinião. E eu vou deixar minha opinião aqui clara, gente.
eu sempre, né, tive um apreço, né, sempre acompanhei muito a trajetória do deputado Eduardo Bolsonaro, por ser bastante combativo, por ser um cara de coragem, mas eu acho que sim, ele está cometendo um crime de lesa pátria. E a minha opinião é que ele deveria ser cassado, mas a minha opinião não quer dizer nada. Eu quero saber a sua opinião, você que está aí do outro lado. Se você fosse um deputado, né, que fizesse parte da comissão de ética lá na Câmara dos Deputados, você votaria a favor a cassação do Eduardo Bolsonaro ou não? Comente aí a sua opinião, é de suma importância para nós aqui do canal Minuto News.